Então, nós vamos continuar, meus irmãos, agora essa segunda parte, dando aí continuidade no Evangelho de Lucas, na página 403, sobre o destinatário, né? O destinatário do Evangelho. O Evangelho é dirigido ao excelentíssimo Teófilo, né? Um título que indica uma pessoa de alta posição. Alguns defendem que era um, um funcionário, né, da elite romana, mas não há uma precisão sobre isso, né? Aqui a gente vê também que o título indica uma pessoa de alta posição, indicado ou aplicado a dois governadores, Félix e Festo, né? Atos 26. O nome Teófilo, que quer dizer aquele que ama a Deus, ainda que o Evangelho de Lucas seja dirigido a Teófilo, o prefácio literário dá a impressão de que desde o início o objetivo era que o livro fosse lido também por um grande público, né? Então, só a título de curiosidade aí, né, de conhecimento, esse Teófilo aí, eu vou escrever aqui na lousa, né? O seu nome é um nome grego. Não, dá para cortando, hein? Eu não fiz o ajuste da lousa hoje, né? Agora tem que ser. Aí, ó. Deu para entender aí? Tá dando para ler a lousa aí, irmãos? Tá? Vamos lá. É um nome grego, né? Ó, que vem dessa origem, né? Ó, Tel, né? Ó, que é Deus, né? Ou Deus, né? E Filos, né? Ó, dá para ver na lousa aí? Não, né? Hum, melhorou, né? Ó, Tel, Deus, né? Ó, ou Filos, né? Ó, que vem da palavra amigo, ok? Então, na apostila nós temos aí aquele que ama Deus, mas também há, né, alguns que têm esse nome nesse sentido, né, ó, que é amigo de Deus, né, ó, amigo de Deus, né, ou ainda querido de Deus, tá? Querido de Deus. Então, são aí algumas definições aí desse nome, né, ó, Teófilo, que nós temos aí um nome grego, né, que vem dessa palavra grega aí, que significa amigo de Deus, né, ou querido de Deus, ou ainda aquele que ama a Deus, mas dá-se a entender aí que há um grau de sensibilidade aí, né, o nome dele significa isso. Bom, filho? Então, é isso. Vamos para a página 403, 404, né? Ó, falando sobre algumas características peculiares. No Evangelho de Lucas, nós encontramos algumas características peculiares, né? Por exemplo, é o livro mais volumoso do Novo Testamento. Os irmãos sabiam disso? Né? O Evangelho de Lucas é o livro mais volumoso do Novo Testamento, o mais completo dos sinóticos, tá? E é o que mais abrange a vida de Cristo e enfatiza a sua perfeita humanidade, ok?
Então, é uma peculiaridade do Evangelho. Um terço do conteúdo de Lucas é peculiar a ele. Outra peculiaridade aí, né? Ó, como, por exemplo, o conteúdo de Lucas 9:51 até o 18:14, só se encontra neste livro. É o evangelho mais histórico e cronológico. Então, ele cumpriu o propósito, né? A qual ele trouxe ali nos primeiros 4 versos do livro, né? Do Evangelho de Lucas, a qual ele propôs isso. Então, é o evangelho mais histórico e cronológico. Enfatiza o universalismo, né? A genealogia de Jesus remonta até Adão. A grande comissão inclui todas as nações. Lucas dá atenção especial aos gentios, enfim, né? As escolhas da sociedade, as mulheres, a vida imoral, a Zaqueu, né? Como a mulher de vida imoral, a Zaqueu, o publicano, ao ladrão da cruz, aos samaritanos e aos pobres, né? Então, o Evangelho de Lucas ele traz essa universalidade, né? Enfatiza o universalismo, né? O universalismo com essas ênfases, né? Que ele dá, né? Dá essa atenção especial a esses fatos, né? Dá proeminência às mulheres, né? Nós vemos aí ele fazendo menção de pelo menos 10 mulheres no Evangelho. Dá ênfase especial às crianças, né? Onde e para também os publicanos e pecadores. Lucas é o que mais relata parábolas, né? 30, sendo que pelo menos 12 delas são peculiar ao seu evangelho, né? Ó, nós temos aí uma lista, né, dessas parábolas, como o bom samaritano, o amigo importuno, a figueira estéril, a moeda perdida, o filho pródigo, a viúva do juiz Nico, né? O fariseu e o publicano, e assim uma grande lista aí na nossa apostila. E o mais artístico e literário dos evangelhos também é uma peculiaridade do seu evangelho, né? Devido, como a gente já falou, toda aquela estrutura, né? O seu vocabulário é distintamente gentil, sem as palavras aramaicas, tais como aba, hosana, rabino. Ele acrescenta a palavra demônio ao termo imundo, para caracterizá-lo aos gregos, que tinham uma boa concepção dos demônios. As citações que Lucas faz do Antigo Testamento são extraídas da Septuaginta, né? São 20 citações direta da Septuaginta. Então, aí são algumas peculiaridades do Evangelho de Lucas. E a última, nós temos os relatos, que são alguns dos que só constam neste Evangelho, né? Ó, a promessa do nascimento de João Batista, a anunciação, a visitação, o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus e a história dos pastores, a circuncisão de Jesus, sua apresentação no templo e a alegria de Simeão e Ana, e a visita de Jesus a Jerusalém e ao templo quando tinha 12 anos de idade. Então, esses relatos nós só encontramos no Evangelho de Lucas, ok? Então, aí são algumas peculiaridades. Agora, nós vamos falar sobre qual é o propósito, né, deste Evangelho. Fica difícil falar sobre um propósito, né, desse Evangelho, tanta de toda essa escrita, né? Mas nós temos aqui alguns caminhos. Por exemplo, informar e confirmar a fé de Teófilo através do relato histórico e ordenado de Jesus, apresentar Jesus como homem universal, ideal e perfeito, o Filho do homem. Os gregos buscavam este homem ideal. E provavelmente Lucas quis apresentar Jesus como este homem ideal, né? Porém, com uma nova concepção, ok? Então, o propósito aqui ele se divide em dois, né? Pelo menos ao mínimo dois, né? Que seria aí confirmar a fé daquele homem de grande posição, né? De Teófilo, e também apresentar Jesus como um homem ideal, né?
como todos os evangelhos traz uma pessoa de Jesus, né? Uma característica da pessoa de Jesus, o Evangelho de Lucas não é diferente. Ele veio falar sobre Jesus, o homem, né? Mas que homem? O homem perfeito, o homem ideal. O que os gregos eles buscavam esse homem ideal. Então, Lucas vem apresentar esse homem ideal que é Jesus. Olha que coisa linda, né, moço? Né? Maravilhoso isso. E o tema, né? É difícil destacar um tema central em Lucas, mas devido à universalidade do seu evangelho, e a ênfase dele no indivíduo, é interessante a proposta de o Evangelho universal como um tema predominante. Se houver um verso-chave deste Evangelho, ele é: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então, o tema, como não tem assim um central assim de destaque, mas há uma grande proposta, né, sobre o tema que seria o Evangelho Universal, ok? Virando aí a nossa página, nós vamos ter agora sobre as teologias encontradas no livro do Evangelho de Lucas, né? A teologia de Lucas. O Evangelho de Lucas também ele é caracterizado pela diversidade de temas maior do que os demais evangelhos, né? E nós temos aí os principais temas que se extraem do Evangelho de Lucas. Primeiro, a doutrina de Deus, né? A doutrina de Deus, Lucas vem aqui trazer, né? Vem ressaltar o Deus que é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, cheio de misericórdia. O ministério de Jesus foi desempenhado no mesmo poder e agia como filho de Deus, como ele diz lá no capítulo 5, no capítulo 8. E Deus atua em todo o ministério de Jesus. Então, a doutrina de Deus, né? É uma teologia encontrada dentro do Evangelho de Lucas. Qual que é essa doutrina, né? Nós estudamos um pouco já sobre isso, né? Então, Deus, ele é o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Então, Lucas vem trazer isso. A história da salvação. Então, Lucas, ele vem trazer de uma forma muito clara isso, tá, irmãos? Olha que interessante essa teologia, a história da salvação. Por quê? A salvação para Lucas não é um mito, mas está fundamentada numa história de vida de Jesus. E Jesus é o enfoque de toda a história, né? Então, Deus planejou essa salvação desde o início da história humana. Deus está atuando em Cristo, salvando o mundo, intervindo na história do homem. Em Jesus, o tempo de salvação já chegou. Essa história salvífica, ela continua na proclamação do Evangelho pelos discípulos e na vida real da igreja, em Atos, né? E nós podemos dizer que ela se estende até nós, tá, queridos? A nossa vida, a nossa pessoa como igreja de Cristo que nós somos, nós também fazemos parte dessa teologia da salvação, né? Que é um plano de Deus. Jesus não é o plano B de Deus, tá, irmãos? Entenda isso, tá bom? Né? E deu tudo errado, então veio Jesus para consertar, né? O plano Deus planejou o homem para viver no jardim, em comunhão, e o homem caiu, pegou Deus desprevenido, né? A humanidade toda pecadora agora, então precisava de um plano B. Vamos pensar em alguma coisa aqui. Jesus, né? Não. Jesus não é o plano B de Deus. Jesus é o plano de Deus, né? Desde do início, desde o começo da história, né? Como diz lá em João, né? João 1:1, né? Ele é o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, né? Então, Jesus é o plano perfeito, Jesus é o plano de Deus para a salvação de toda a humanidade, né? Ele é o primogênito de todos, né? E depois ele é o unigênito e depois se torna então o primogênito, né? De todos nós, nos tornando filhos também. Então, essa teologia da salvação é também defendida no Evangelho de Lucas. Tudo bem, queridos? Entenderam aqui? Amém?
A universalidade da salvação. O termo salvação, ausente em Mateus e Marcos, é empregado por Lucas 6 vezes, né? Ó? É esse termo que vem da palavra soteria, né? Ó? Soterion, que emprega essa expressão mais frequentemente do que qualquer outro evangelista, né? Ó? A mensagem do anjo é universal. O evangelho é oferecido gratuitamente a todos os homens, gentios, samaritanos, pobres, mulheres e judeus, né? Então, nós temos aí a universalidade da salvação no Evangelho de Lucas. E outra coisa, outra teologia que nós temos é o reino de Deus, né? O reino de Deus, ele é um reino eterno, né? Ó, pertence aos pobres, deve ser pregado pelos discípulos e ter prioridade na vida dos mesmos. É o dom de Deus, deve ser buscado pela oração. Os ricos dificilmente entram nele e está perto, né? Então, todos esses são temas sobre o reino de Deus e nós temos aí referências de cada um deles no Evangelho de Lucas, né? O reino de Deus é eterno, Lucas 1:37. O reino de Deus pertence aos pobres, Lucas 6:20. O reino de Deus deve ser pregado pelos discípulos, né? Capítulo 9, de 2 a 11. É ter prioridade na vida dos mesmos. E ter prioridade é o dom de Deus, né? O reino de Deus é o dom de Deus. Deve ser buscado pela oração. E assim, né? Nós temos todas as referências. O reino de Deus está perto, Lucas 10, né? 9 e 11. Então, é uma defesa teológica, né, que Lucas traz aí no seu evangelho. Outra teologia de Lucas é sobre o Espírito Santo, né? Ó. Lucas é chamado de o teólogo do Espírito Santo. Olha que lindo, né, mano? É o teólogo do Espírito Santo, né? Ó. Eu sei que nós não estamos estudando ainda, né? Mas nós podemos entender, por exemplo, Atos, né? Ó, na teologia é conhecido também como Atos do Espírito, né? De tanto que se fala, faz menção da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. Então, essa teologia do Espírito Santo está assim muito clara, né, no Evangelho de Lucas. Lucas é chamado de o teólogo do Espírito Santo. Ele usa uma expressão pneuma, né, que vem da palavra pneuma, que é espírito, por 106 vezes, né, no Evangelho e em Atos. Lucas enfatiza a obra do Espírito Santo no nascimento de Jesus e de João Batista. O discípulo de Jesus seria ensinados pelo Espírito Santo nos momentos de emergência. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o mais grave dos pecados. Capítulo 12, verso 10. Há uma promessa de Jesus para a concessão do Espírito Santo, aquele que lhes pedirem, Lucas 11:13. O Espírito Santo seria enviado como promessa, 24:49, cujo cumprimento se deu no dia do Pentecoste, né? Lá em Atos, capítulo 2. Então, olha quanta teologia, né, irmãos? Quanto estudo aprofundado que nós tiramos do Evangelho de Lucas, né? Então, cabe aqui eu ressaltar isso de novo, se nós fôssemos fazer de uma forma aprofundada esse estudo, nós teríamos que dedicar bastante dias, né, bastante tempo, somente aqui no Evangelho de Lucas, porque tem muita coisa para aprofundarmos aqui. Também nós temos no Evangelho de Lucas uma teologia da oração, né? Ó. Olha que coisa linda, né? Ó. A teologia da oração. Lucas dá preeminência à vida de oração de Jesus. Somente Lucas registra que Jesus orou por Pedro, Jesus orou por seus inimigos e por si mesmo. O evangelista também ressalta a importância da oração ao narrar as parábolas de oração que ensinam vários aspectos e princípios da oração. Então, há algumas exortações feitas aos discípulos para orarem. Então,
no Evangelho de Lucas, nós temos a teologia da oração, né? Uma grande ênfase nisso, e até uma exortação aos discípulos sobre a importância da oração. Tá bom, queridos? Então, muito importante, né? E isso, Lucas ressalta isso no seu evangelho e cabe para nós também até os dias de hoje, né? Outra teologia que nós temos aí é sobre o louvor, né? Ó. Este evangelho começa com alguns cânticos de louvor que serviram de inspiração e contribuição para a himnologia cristã, o Magnificat, Cântico de Maria, né? E o Benedictus, Cântico de Zacarias, né? São os mais belos hinos das Escrituras. Lucas usa expressões características como louvor ou alegria, né? Risos, festejos. Há alegria na concepção de Zaqueu, quando a ovelha e a moeda perdida são encontradas, e há júbilo no céu por causa do arrependimento de pecadores. Então, Lucas traz então essa importância sobre o louvor, né? Há quem diga que em Lucas se iniciou, né? Os cânticos de louvores a Deus novamente, né? Depois daquele período de 400 anos de silêncio, né? Lembra, né? Que a gente estudou sobre isso, né? Sobre ficou muito ruim? Tá bom assim, tá bom? Então, acredita-se que em Lucas, né, é, reinaugurou, né, ou trouxe a ideia de louvor do Novo Testamento. Olha que importante isso, né, moço? Então, muito bom a gente saber disso, né? Mulheres, crianças e os pobres. Este grupo não tinha a devida estima da sociedade do primeiro século. Neste evangelho, Lucas destaca a importância das mulheres. Muitas são mencionadas pelo nome, né, como a gente já viu, que é uma característica do Evangelho. Elas contribuíram para o ministério de Jesus, como lá no capítulo 8. As crianças recebem também um tratamento especial. A infância de João Batista, e especialmente a de Jesus, são destacadas. E outros textos também dão destaques à atenção de Jesus pelas crianças. Quanto aos pobres, Jesus veio para pregar, né, a eles. A bem-aventurança em 6:20 destaca simplesmente os pobres. A família de Jesus era pobre. Lucas se preocupa com a condição dos pobres, né? Então a gente vê também essa teologia, essa grande defesa de Lucas no seu evangelho, que também é um diferencial dos demais evangelhos, né? Outros temas, né, que nós temos aí encontrado no livro do Evangelho de Lucas é dinheiro, né? Ele vem falar sobre indivíduos, os de má fama, a paixão de Cristo, discipulado, página 408 agora, né? Ó. Então, finalizamos aqui, né, ó, essa doutrina essa teologia de Deus, né, melhor dizendo, né? E agora nós vamos nessa teologia de Lucas, né, encontrado no Evangelho de Lucas, nós temos todos esses temas. Tá bom, queridos? E finalizando então a nossa aula de hoje, né? Nós temos aí uma estrutura, né, do Evangelho de Lucas, que pode ser dividido aí pelo menos em 5 tópicos principais, né? Essa estrutura ela se divide em introdução, o ministério de Jesus na Galileia, a viagem de Jesus a Jerusalém, Jesus em Jerusalém, a crucificação, ressurreição de Jesus. Então, a estrutura do Evangelho ela está dividida em pelo menos 5 tópicos principais, ok? E são esses que nós temos aí na apostila, né? Depois os irmãos aí dão uma lida e vão abrindo, né, em suas referências dadas aí na apostila, para vocês conferirem toda essa estrutura do Evangelho
e a sua divisão nesses 5 tópicos aí principais, né? Desde a introdução até a crucificação, ressurreição de Jesus, lá no capítulo 22, né? Finalizando, então, o Evangelho de Lucas. É isso. Tudo bem? Então, até aqui, né? Fizemos aí um panorâmico, né? De todo o Evangelho de Lucas, né, trazendo essa ideia para a gente da sua estrutura, da sua divisão, da sua teologia, do seu tema, da data, né, possíveis datas, possíveis locais, sobre a muito interessante, né, sobre o destinário, né? Então, nós demos uma pincelada aí nos principais temas, né, que nós encontramos dentro do Evangelho de Lucas. Tá bom, meus queridos? Então, nós estamos praticamente aí encerrando esse módulo, né? Nós só temos aí mais uma aula para encerrar, que nós temos um anexo, né? Nós estamos estudando sinóticos. Então, os sinóticos, quais são os sinóticos, né? Quais são os evangelhos sinóticos, né? Ou sinópticos, né? Sinóticos. São Mateus, Marcos e Lucas, né? Eu gaguejo aqui Mateus e Marcos, né? Porque a gente entende que Marcos é o primeiro, né? Mas na Bíblia está Mateus, né? Então, nós temos 3 evangelhos que falam praticamente a mesma coisa, caminha pela mesma linha, beber da mesma fonte, né? Então, esses evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos. Nós temos só 3 evangelhos na Bíblia, irmãos? Não. Nós temos o quarto evangelho, né? Que é o evangelho de João, tá bom? Então, o evangelho de João, ele é uma obra-prima literária, né? Que nós vamos ver aqui na próxima aula. Ele não está enquadrado nos evangelhos sinóticos, né? Ele não está enquadrado nos evangelhos sinóticos. Porém, ele é o quarto evangelho, né? Então, existe um anexo aqui na nossa apostila, para nós também fazermos um panorâmico, né, do Evangelho de João, para finalizarmos, então, o nosso módulo, ok? Então, na semana que vem, nós teremos aí mais uma aula, né, que é para finalizar aí a nossa apostila. Daí, vocês vão ter aí 2 semanas, 1 semana e meia, né? De folga, entre aspas, né? Que é para vocês dedicarem aí aos estudos, à organização de tudo isso que a gente viu, que na nossa reunião de superintendência nós teremos prova, tá bom? Nós vamos finalizar todas as provas desse módulo na nossa reunião, tá bom? Então, na reunião, nós vamos finalizar todas as provas desse módulo. Então, nós temos algumas provas para fazer, né? Tem alunos aí que têm provas do trimestre passado para fazer, né? Então, vai ser um pouco puxado aí para esses outros irmãos, tá bom? Então, nós vamos aí combinando no grupo o horário certinho aí, para a gente iniciar no horário, né? Porque certamente nós teremos um grupo aí de pessoas que vão estender um pouco mais para poder finalizar as provas, tá bom? Daí eu combino com esses irmãos, acho que são 3 ou 4 irmãos que estão com provas pendentes, né? Se eles querem chegar um pouquinho mais cedo, ou se eles querem estender após as provas que nós vamos aplicar. Tudo bem, queridos? Amém? Então, é isso, né? Então, esse mês aqui, a gente volta naquela proposta de pagar as mensalidades, tá bom? Alguns irmãos me perguntaram aí, então eu estou esclarecendo, né? Nós temos, então, mais 4 parcelas de R$ 100, né? Para poder finalizar o módulo 2, tá bom? Nós estamos bonificando os irmãos com a apostila, tá? Porque toda troca de módulo,
tem que pagar a apostila. Então, seria R$ 100 da apostila e mais 4 parcelas de 100, né? Então, nós estamos aí bonificando esses alunos, né, vocês, com a apostila. Então, só vai ter o investimento de 4 parcelas de R$ 100, que é a mensalidade do semestre. Ok? Tudo bem? Até aqui? É isso, né? Então, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Uma ótima noite de sexta-feira. Um bom final de semana. Nós vamos, para quem vai para São Paulo amanhã, né? Certamente teremos um dia incrível, abençoador, né? A qual vamos comemorar lá os 70 anos da nossa obra. E para você que não vai, um final de semana também incrível, abençoado, um culto abençoado em todas as nossas igrejas aí domingo. Que Deus abençoe grandemente vocês, tá bom, queridos? Nós nos vemos então na próxima terça-feira para finalizarmos o módulo 1 dos nossos estudos e falarmos mais um pouco aí sobre as provas que estão por vir. Um beijo no coração de todos. Fiquem na paz do Senhor. Mandem um abraço para os respectivos pastores de vocês, tá bom? Diz que eu mandei um beijo para todos os pastores aí de vocês, por confiar esse tempo à minha pessoa e parabenizá-los por cada um de vocês que estão aí se dedicando, né, para os estudos da palavra de Deus. Deus abençoe, meus queridos. Forte abraço. Até na terça-feira, se Deus quiser.